Na escuridão densa da floresta, onde o medo se mistura com o silêncio, um caçador caminha sozinho, guiado apenas pela luz de sua lanterna e pela certeza de que, até a noite mais sombria, ele sempre voltaria com algo para mostrar. Mas naquela noite, algo mudou. Algo que o faria questionar se a floresta ainda era apenas um campo de caça ou um predador à espera de sua presa. As sombras não se movem à toa, e nem tudo que se esconde na escuridão pode ser caçado. A noite estava tão escura quanto os meus pensamentos, o tipo de escuridão que se estende além da visão, onde o medo rasteja e sussurra em cada canto. Eu sempre fui caçador. A floresta me chamava, as sombras me entendiam, e a lua cheia parecia minha cúmplice. Nunca fui do tipo que se assustava com histórias de fantasmas ou criaturas sobrenaturais. Para mim, a única coisa que existia no escuro era o que eu escolhia caçar. Mas naquela noite, algo mudou. Eu estava preparando meu rifle, o som familiar, da madeira e metal me trazendo uma sensação de tranquilidade. Uma caçada simples como qualquer outra. A aldeia estava quieta, as luzes das casas piscando ao longe, como estrelas presas na terra. Eu me preparava para atravessar a linha da floresta. Voltarei antes do amanhecer, pensei. Ninguém se atrevia a caçar à noite exceto eu. E a floresta, bem, ela nunca me decepcionou. Com a mochila nas costas carregada de iscas e o meu canivete bem afiado, entrei na mata. O ar estava gelado, cortante, e o som das folhas secas sob os meus pés era quase ensurdecedor. Mas para mim isso não era mais que uma sinfonia de sobrevivência. Às vezes a única coisa que separa um caçador da presa é o controle sobre os próprios medos. Avancei por horas. As árvores pareciam se fechar ao meu redor. Eu estava acostumado com o ambiente, mas havia algo estranho na forma como os ventos sussurravam. Algo inquietante, como se a floresta estivesse tentando me alertar, tentando me dizer algo, mas eu ignorei. Não podia ser nada. O que eu caçava, não importa o que fosse, não estava mais longe do que uma curta caminhada adiante. As minhas presas sempre apareciam quando eu menos esperava, e esta noite não seria diferente. Então, ouvi. Um som que não deveria estar ali. Não era o som de uma árvore se movendo ou de um animal rastejando. Era algo mais profundo, mais sombrio. Algo que reverberava na minha alma. Como se a própria terra estivesse gemendo, como se a floresta estivesse chorando. Eu parei e olhei ao redor, mas não vi nada. Apenas as árvores imponentes e silenciosas como sempre. Mas o ar estava denso, carregado de uma tensão palpável. Algo estava por vir. Fui em frente, apesar da sensação desconfortável. Decidi que era apenas o cansaço. Talvez uma das árvores tivesse caído, talvez um animal estivesse se aproximando. Eu poderia caçá-lo como sempre fiz. Mas o som continuou, mais próximo agora, mais claro. Era um sussurro, um murmúrio abafado, como se alguém estivesse tentando me falar sem que eu conseguisse ouvir suas palavras. E foi quando eu vi algo que não deveria ver. Na escuridão, como se fosse uma sombra viva, algo se moveu à minha esquerda. Era grande, imenso, mas não tinha forma definida. Era como uma mancha de escuridão líquida que se esticava e se contorcia. A visão foi tão repentina que eu não tive tempo de reagir. Fiquei ali, paralisado, observando enquanto aquela coisa se arrastava pelas árvores, desaparecendo nas sombras mais profundas da floresta. A sensação de que estava sendo observado, caçado, me arrepiou. Algo estava me vigiando, mas o quê? Em um impulso, peguei a minha lanterna, acendi-a e mirei na direção do movimento, mas não havia mais nada. Apenas a quietude da noite e o som do meu coração acelerado. O que quer que fosse já não estava mais ali. Mas eu sabia. Eu sabia que algo tinha mudado, e minha caçada havia se tornado algo muito mais perigoso do que eu imaginava. Pulei para trás, e o cheiro de algo pútrido e antigo invadiu minhas narinas. Era como se a própria terra estivesse podre. O vento aumentou e as árvores começaram a ranger. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto,
Eu me virei para ir embora, mas a floresta, agora, não queria me deixar sair. Foi quando ouvi uma risada. Suave, baixa, como o sussurro de uma criança no meio da noite. Mas não havia crianças na floresta. Não àquela hora. Tentei correr, mas os galhos pareciam se entrelaçar. As raízes se esticavam para me prender. Eu estava perdido. O que antes era um terreno familiar agora era um labirinto que se distorcia. A lanterna piscou e a escuridão engoliu a luz. Eu estava sozinho, sem direção. E o medo, aquele que sempre mantive afastado, começou a tomar conta de mim. Comecei a ouvir passos atrás de mim. Não os meus, mas de algo, ou alguém, que me seguia. Não era o som de um animal. Era o som de algo mais antigo, algo que não deveria existir. Olhei para trás, mas não vi nada. Apenas o vazio da floresta e a sensação de ser observado, caçado como uma presa. O murmúrio voltou, mais forte agora, mais claro. E em meio ao caos, uma frase se formou em minha mente. Você não deveria estar aqui. Uma voz que parecia vir da própria terra, do ar, do além. A sensação de que a floresta inteira estava viva, como se estivesse consciente de minha presença, me consumiu. Finalmente, quando o medo já tomava conta de mim, um grito não era humano. Era algo selvagem, animalesco, mas com um tom de dor, como se fosse uma alma perdida, chamando por ajuda. Fui em direção ao som, como se algo dentro de mim me forçasse a ir. E o que encontrei, não pude compreender. Era uma figura humana, ou o que restava dela. Seus olhos estavam arregalados, fixos em mim, mas não havia mais vida neles. Sua pele estava pálida, esticada sobre ossos que pareciam ser mais antigos do que a própria floresta. Seu corpo estava torto, como se tivesse sido quebrado e remontado em um pesadelo. Mas o que mais me fez gelar o sangue foi o que ela sussurrou com uma voz rasgada, quase inaudível. Corra, antes que ele venha. Antes que eu pudesse reagir, o chão sob meus pés tremeu, e uma presença enorme se aproximou, algo que fazia a floresta parecer insignificante. O ar ficou denso, e as árvores começaram a se curvar, como se a própria natureza estivesse se inclinando para alguma força maior. Eu não podia mais respirar. E então, vi. Era uma sombra, uma entidade formada pela própria escuridão, se contorcendo e se esticando à medida que se aproximava. Seus olhos, os olhos eram feitos de pura luz, ardentes, como faróis que queimavam a alma. Eu estava paralisado, incapaz de me mover, de correr. Ela estava sobre mim, mais alta que qualquer árvore, com garras tão grandes quanto uma rocha, e uma boca cheia de dentes afiados, esperando o momento certo para me devorar. Eu tentei gritar, mas o som morreu, em minha garganta. E então, com um movimento rápido e fatal, ela me atingiu, e a última coisa que senti foi a dor profunda de ser consumido pela escuridão. O amanhecer chegou, e a floresta voltou ao seu estado de silêncio. Nenhuma trilha, nenhum rastro, nada. Apenas a escuridão e os ecos de uma caçada que nunca deveria ter começado. A casa da estrada sombria. Eu não deveria ter entrado naquela casa. Agora, enquanto estou aqui, cercado por algo que não consigo compreender, sinto o arrependimento me corroer. Mas antes que isso termine, deixe-me contar como tudo aconteceu. Era Tiones, uma noite escura, a estrada deserta iluminada apenas pelo farol do meu carro. Eu estava dirigindo sem rumo, precisando de dinheiro e com pouca gasolina. Foi quando vi a casa, um casarão antigo, isolado, com luzes fracas piscando na varanda. Parecia abandonada. E casas abandonadas significam uma oportunidade para quem, como eu, sabe onde procurar valor. Estacionei o carro a uma distância segura e caminhei até a entrada. O portão rangeu ao abrir, e um calafrio percorreu minha espinha. Parecia clichê demais, mas ainda assim, ignorei o desconforto. A casa tinha um ar de abandono, mas também uma sensação estranha de que alguém, ou algo,
ainda vivia ali. A porta da frente estava entreaberta, como se me convidasse a entrar. Uma chance como essa não aparece duas vezes, pensei. Liguei a lanterna do meu celular e avancei. O interior era um caos. Móveis cobertos de poeira, teias de aranha pendendo do teto e um cheiro estranho no ar. Uma mistura de mofo e algo doce, quase enjoativo. Comecei a vasculhar as gavetas e os armários. Encontrei joias antigas, mas parecia que ninguém as tocava há décadas. Peguei o que pude carregar no bolso e continuei explorando. Foi então que ouvi um som. Eu não deveria ter entrado naquela casa. Agora, enquanto estou aqui cercado por algo que não consigo compreender, sinto o arrependimento me corroer. Mas antes que isso termine, deixe-me contar como tudo aconteceu. Era uma noite escura, a estrada deserta iluminada apenas pelo farol do meu carro. Eu estava dirigindo sem rumo, precisando de dinheiro e com pouca gasolina. Foi quando vi a casa. Um casarão antigo, isolado, com luzes fracas piscando na varanda. Parecia abandonada. E casas abandonadas significam uma oportunidade para quem, como eu, sabe onde procurar valor. Estacionei o carro a uma distância segura e caminhei até a entrada. O portão rangeu ao abrir, e um calafrio percorreu minha espinha. Parecia clichê demais, mas ainda assim, ignorei o desconforto. A casa tinha um ar de abandono, mas também uma sensação estranha de que alguém ou algo ainda vivia ali. A porta da frente estava entreaberta, como se me convidasse a entrar. Uma chance como essa não aparece duas vezes, pensei. Liguei a lanterna do meu celular e avancei. O interior era um caos. Móveis cobertos de poeira, teias de aranha pendendo do teto e um cheiro estranho no ar. Uma mistura de mofo e algo doce, quase enjoativo. Comecei a vasculhar as gavetas e os armários. Encontrei joias antigas, mas parecia que ninguém as tocava há décadas. Peguei o que pude carregar no bolso e continuei explorando. Foi então que ouvi um som, baixo e distante, quase como um sussurro, vindo do andar de cima. Parei com a respiração presa. Talvez fosse o vento, pensei, ou algum animal que encontrou abrigo. Mas aquele som tinha algo peculiar, algo humano. Contra meu melhor julgamento, resolvi investigar. A escada rangia a cada passo como se protestasse contra minha presença. O sussurro se tornou mais nítido, embora eu ainda não conseguisse discernir palavras. Era como uma melodia distorcida, uma voz que não parecia exatamente viva. Cheguei ao topo da escada e percebi um corredor longo com várias portas. A mais próxima estava entreaberta, e a luz de dentro piscava como uma lâmpada prestes a apagar. Olá! Minha voz saiu baixa e trêmula. Um idiota falando sozinho. É claro que não haveria resposta. Entrei no quarto. Parecia o que um dia fora um escritório com livros espalhados, uma escrivaninha quebrada e cortinas pesadas cobrindo a janela. No entanto, algo estava errado. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, desenhados com o que parecia ser carvão ou sangue. Seco? No centro do cômodo, uma cadeira de balanço se movia lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Meu coração martelava no peito. Virei a lanterna para os cantos do quarto, procurando uma explicação. Foi quando vi algo no chão. Uma boneca antiga, com olhos negros que pareciam me observar. Ela estava posicionada de forma estranha, como se tivesse sido deixada de propósito ali. Quando me abaixei para pegá-la, ouvi um estalo alto atrás de mim. Virei-me rapidamente e quase deixei a lanterna cair. A porta tinha se fechado sozinha. Tentei abrir, mas estava trancada. O som do sussurro voltou, dessa vez mais próximo e insistente. Não havia mais como negar que aquilo era algo consciente, algo que sabia que eu estava ali. Eu só queria ir embora. Murmurei, mais para mim mesmo do que para qualquer outra coisa. O sussurro cessou. Por um momento, houve um silêncio, absoluto, pesado, sufocante. Então, do nada, as luzes piscaram novamente e uma figura apareceu na cadeira de balanço. Era impossível descrevê-la completamente, porque meus olhos não conseguiam focar nela. Era como se fosse feita de sombras em constante movimento. Mas seus olhos, aqueles olhos brilhantes e vazios, estavam fixos em mim.
Você não deveria ter entrado aqui, disse a voz, ecoando diretamente na minha mente. Não era uma ameaça, mas uma declaração de fato. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. A figura levantou-se lentamente e a sala pareceu escurecer ainda mais. O ar ficou pesado, dificultando minha respiração. A figura apontou para a boneca, no chão que agora estava em pé, olhando diretamente para mim. Ela escolheu você. A voz ecoou novamente. Eu não queria estar ali naquela noite. Meu nome é Elias, e sou padre há mais de 20 anos. Nunca fui um homem de grandes medos ou superstições, mas a missa daquela noite estava envolta em algo que eu não conseguia explicar. Não era uma celebração comum. Havia algo de errado, como uma sombra pairando sobre mim desde que aceitei o pedido. Tudo começou quando uma mulher apareceu na igreja, vestida de preto, com olhos fundos e uma voz que parecia ecoar em um tom estranho. Ela pediu que eu realizasse uma missa especial à meia-noite para um pequeno grupo de fiéis. Disse que era uma tradição antiga de sua família, algo para honrar seus mortos. A princípio, hesitei. Missas à noite não são comuns e, sendo sincero, a ideia me causava desconforto. Mas ela insistiu, garantindo que seria algo discreto. Disse que fariam uma doação generosa à igreja e, contra minha intuição, aceitei. Cheguei na igreja às 11h30. As velas já estavam acesas, embora eu não lembrasse de tê-las deixado prontas. A nave estava vazia, exceto por um estranho silêncio. Era diferente do silêncio reconfortante que eu sempre senti ali. Era opressivo, como se algo estivesse escondido nas sombras. Pouco antes da meia-noite, eles começaram a chegar. Havia uns 10 deles, todos vestidos de preto. Não disseram uma palavra ao entrar. Apenas se sentaram nos bancos, os rostos ocultos pela penumbra das velas. A mulher que me pedira a missa ficou de pé no fundo observando, como se fosse a guardiã daquele momento. Comecei o rito com uma prece, mas logo percebi que algo estava errado. Minhas palavras ecoavam de maneira estranha, como se houvesse outra voz misturada à minha, um sussurro baixo, quase inaudível, mas impossível de ignorar. Tentei me concentrar, acreditando que era apenas minha mente me pregando peças, mas o sentimento de desconforto crescia a cada palavra que eu proferia. Quando iniciei a leitura do Evangelho, o ambiente mudou. O ar ficou pesado, denso, e senti uma brisa gelada passar pela igreja mesmo com todas as janelas fechadas. Os fiéis começaram a murmurar algo que eu não conseguia entender. Seus sussurros não combinavam com as palavras que eu lia. Era como se eles estivessem entoando outra coisa, uma língua antiga e gutural. Meu coração disparou. Por favor, mantenham o silêncio, pedi, tentando manter minha compostura. Mas eles continuaram, suas vozes crescendo em intensidade, enquanto seus corpos começavam a se mover de maneira inquietante. Vi que alguns tremiam, como se estivessem em transe. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. As sombras ao redor deles não se moviam como deveriam. Pareciam vivas, distorcidas, esticando-se pelo chão em direções impossíveis. Uma das sombras subiu pela parede e quase tocou o teto. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o missal. Quando chegou a hora de consagrar a Eucaristia, algo quebrou dentro de mim. O cálice que eu segurava parecia mais pesado do que o normal, e o vinho, que antes era de um vermelho profundo, assumiu uma cor mais escura, quase negra. Tentei ignorar, tentando manter a cerimônia. Mas quando ergui a hóstia para o alto, ouvi um grito. Não era humano. Era um som gutural, cheio de dor e ódio. Meus olhos se voltaram para os fiéis e eles estavam de pé olhando para mim. Seus olhos estavam vazios, completamente pretos. Recuei, mas tropecei no altar e caí de joelhos. A mulher que ficara no fundo da igreja começou a caminhar em minha direção. Cada passo dela ecoava como um trovão na igreja. Quando ela chegou perto de mim, pude ver seu rosto com mais clareza. Ela não era humana. Sua pele era pálida demais. Seus olhos eram como os dos outros, negros e vazios. Mas sua boca
Sua boca se abriu de maneira impossível, revelando fileiras de dentes afiados. Você nos chamou, disse ela. Mas a voz não vinha apenas dela. Era como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. Agora você será nosso. Tentei me levantar, mas minhas pernas estavam fracas. Peguei a cruz que sempre carregava no bolso, levantando-a com as mãos trêmulas. A mulher riu, um som que fazia minha alma tremer. Isso não pode te salvar, disse ela, inclinando-se para mim. Foi então que o chão da igreja começou a rachar. As fissuras se abriram como garras, expondo algo que não era deste mundo. Vi mãos saindo das fendas, mãos esqueléticas, cheias de carne apodrecida, tentando agarrar meus pés. O ar cheirava a enxofre e morte. Gritei, mas minha voz parecia ser engolida pelo caos ao meu redor. Lembrei-me das palavras de exorcismo, começando a recitá-las com toda a força que eu tinha. Exorcizo-te, omnes, spiritus immundi. Minha voz ecoava na igreja, mas os fiéis, ou o que quer que fossem, começaram a gritar, um som tão alto que parecia que meus ouvidos iam explodir. Continuei, ignorando a dor, ignorando o terror que me consumia. Então, a luz das velas se apagou de uma vez. O silêncio voltou, mas não era um silêncio normal. Era vazio. Um vazio que parecia engolir tudo ao meu redor. Senti mãos geladas me puxarem e por um momento achei que seria arrastado para aquele abismo. Mas de repente, uma luz brilhou. Fraca no início, mas foi crescendo. A cruz em minhas mãos estava quente, quase queimando minha pele. Continuei recitando mesmo com minha voz falhando. Quando a luz se tornou insuportavelmente brilhante, tudo parou. O chão voltou ao normal, as sombras desapareceram e a igreja estava vazia. Os fiéis, a mulher, tudo tinha sumido. Só restavam eu e o altar. Fiquei de joelhos por um tempo que não consigo calcular, rezando, agradecendo por ainda estar vivo. Desde aquela noite, nunca mais fiz uma missa à meia-noite. Algo foi despertado naquela igreja, algo que eu nunca compreenderei. A cada noite ainda ouço sussurros na escuridão e sinto que eles estão me esperando. E talvez um dia venham me buscar. Eu devia ter recusado o trabalho. Mesmo antes de atender ao anúncio da família Moreira, algo parecia errado. O texto era curto e direto. Procuramos babá para cuidar de um bebê por uma única noite. Pagamento generoso. Local isolado. Preferência. Por alguém discreto. Não era comum ver um anúncio tão misterioso, mas a oferta de pagamento era irresistível. Eu precisava do dinheiro. Após confirmar o trabalho pelo telefone, fui instruída a chegar às 20 horas na casa, localizada no fim de uma rua pouco movimentada. Na noite marcada, dirigi até lá, sentindo um incômodo crescente enquanto avançava, por ruas desertas e mal iluminadas. Quando finalmente encontrei a casa, tive um choque. Era uma mansão antiga, quase gótica, com janelas altas e paredes cobertas por era escura. Um vento frio assobiava entre as árvores ao redor, e a luz da lua parecia intensificar as sombras. Toquei a campainha e esperei, o som ecoando no interior silencioso. Após alguns segundos, a porta se abriu com um rangido, e a senhora Moreira apareceu. Era uma mulher magra, de pele pálida e olhos fundos. Apesar do sorriso educado, parecia cansada, quase doente. "Você deve ser a Ana", disse ela, me avaliando de cima a baixo. Antes que eu pudesse responder, o Sr. Moreira surgiu atrás dela. Era um homem alto e de aparência severa, com rugas profundas no rosto. Ele não sorriu, apenas assentiu em minha direção. "O bebê está dormindo", começou a Sra. Moreira, enquanto me guiava para dentro. "Ele não costuma acordar durante a noite. Tudo o que pedimos é que você respeite nossas regras." A casa, embora imensa, era sombria. Os móveis eram antigos, com estofados gastos, e as paredes estavam decoradas, com quadros de rostos sem expressão que pareciam me seguir com os olhos. O ar tinha um cheiro estranho, como madeira molhada misturada com algo metálico. "Que regras?" perguntei, tentando esconder meu desconforto.
Apenas uma, respondeu o Sr. Moreira, sua voz grave. Não entre no quarto dele a menos que seja absolutamente necessário. Algo em seu tom me fez engolir em seco, mas assenti, tentando parecer confiante. Eles me entregaram um monitor de bebê antiquado, com uma pequena tela em preto e branco e chiados intermitentes. Se precisar de algo, ligue para nós, acrescentou a Sra. Moreira, embora parecesse mais um ritual do que uma oferta genuína de ajuda. Antes que eu pudesse perguntar mais, eles já estavam saindo pela porta, deixando-me sozinha. Com os Moreira fora, fiquei parada na entrada por alguns minutos, tentando me ambientar. A casa estava fria, como se o aquecedor não estivesse funcionando, e cada passo meu ecoava pelo chão de madeira. Fui até a sala principal e me sentei no sofá, colocando o monitor de bebê na mesa ao lado. A estática era contínua, mas reconfortante, como se fosse uma prova de que tudo estava em ordem. O tempo parecia passar devagar. Liguei a TV para me distrair, mas os canais disponíveis eram poucos e só passavam programas antigos. Não havia internet ou sinal no celular, o que só aumentava minha sensação de isolamento. Por volta das 9, o monitor emitiu um som. Era uma risada baixa, quase imperceptível. Minhas costas se arrepiaram imediatamente. Eu sabia que bebês podiam rir sozinhos, mas havia algo estranho naquele som. Parecia adulto. Desliguei a TV e me inclinei em direção ao monitor, tentando ouvir melhor. O som se repetiu, dessa vez mais alto, seguido de um leve ruído de algo arrastando no fundo. Peguei o monitor e o sacudi, achando que poderia ser algum tipo de interferência, mas o chiado continuava. Resolvi ignorar. Bebês às vezes fazem barulhos estranhos, não é? Essa era a minha lógica, embora meu coração martelasse no peito. 1 hora depois, ouvi passos, lentos e pesados, vindos diretamente do andar de cima, onde ficava o quarto do bebê. Meu coração parou por um momento. Lembrei-me da única regra: não entrar no quarto, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas isso era necessário, não era? Subi as escadas devagar, o rangido dos degraus parecendo mais alto a cada passo. O corredor era estreito, com apenas uma luz fraca iluminando o caminho. Parecia que as sombras nas paredes se moviam sozinhas, me seguindo. Quando cheguei à porta do quarto do bebê, hesitei. Toquei a maçaneta que estava gelada. Encostei o ouvido na porta e não ouvi nada, só o silêncio. Respirei fundo e abri a porta. Entrei no quarto, com as mãos trêmulas e o coração batendo forte no peito. O berço estava vazio, as cobertas impecavelmente arrumadas. Os brinquedos estavam organizados em uma prateleira, alta, mas havia algo de errado. A cadeira de balanço no canto do quarto se movia sozinha, rangendo de leve. Parei no meio do quarto, tentando entender o que estava acontecendo. O vento? Alguma janela aberta? Mas tudo parecia selado. Foi então que percebi que o monitor de bebê que eu segurava começava a emitir um ruído diferente, como se captasse uma voz, uma risada fraca, seguida de algo que parecia sussurros. O som me paralisou. Me virei em direção à cadeira de balanço, mas ela agora estava imóvel. Tudo no quarto parecia ter ficado mais frio, como se o ar fosse sugado para fora. Decidi sair dali. Antes que pudesse fazer mais perguntas, o monitor começou a chiar mais forte. As luzes da casa piscavam e um som metálico ecoava pelos corredores. O Sr. Moreira me lançou um olhar duro. Não adianta correr. Ele já escolheu você. Sem pensar, corri para as escadas, fugindo do olhar acusador deles. Subi de volta para o quarto do bebê, meu coração martelando no peito. Quando entrei, a primeira coisa que vi foi o espelho. Ele brilhava com uma luz estranha, quase hipnótica. Meu reflexo me encarava, mas não era eu. Meus olhos estavam negros como carvão,
e um sorriso macabro se espalhava pelo meu rosto no reflexo, embora minha boca real estivesse fechada. A voz do monitor ficou clara. De repente, desce a ele. Troque seu lugar. Eu entendi. Eles queriam que eu fosse o próximo sacrifício. Era isso que os Moreira faziam. Eles traziam babás para oferecer ao bebê. Antes que eu pudesse reagir, senti uma presença atrás de mim. Virei-me devagar e vi o bebê. Ele não era mais pequeno. Sua forma tinha mudado. Grotesca, desproporcional, com um sorriso monstruoso. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. O mundo ao meu redor começou a girar, e senti como se estivesse sendo sugada para dentro do espelho. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Tudo ficou escuro. Quando acordei, estava em um corpo diferente. Pequeno, frágil. Olhei ao redor e percebi que estava no berço. Eu era o bebê agora. Do lado de fora do berço, os Moreira me observavam. A senhora Moreira parecia triste enquanto o senhor Moreira apenas balançava a cabeça. Está feito. Ele tem o que queria, disse ele saindo do quarto. Eu tentei gritar, mas só consegui emitir sons abafados, como os de uma criança pequena. O terror tomou conta de mim quando percebi que estava presa. Presa naquele corpo. Presa naquela casa. Agora, espero. Espero pela próxima babá. E quando o monitor chiar novamente, saberei que chegou a hora. Poucos sabem, mas há coisas no cemitério que não descansam, mesmo depois de enterradas. Eu aprendi isso da pior forma. Era para ser uma noite como outra qualquer, uma tarefa simples de reparo nas sepulturas danificadas pela tempestade. Porém, à medida que a noite avançava, percebi que o silêncio daquelas tumbas escondia algo muito mais sombrio do que a morte. Meu nome é André, e sou coveiro no cemitério de São Rafael. Sempre fui um homem prático, que não acredita em superstições ou histórias de fantasmas. Durante anos, meu trabalho consistiu em cavar sepulturas, manter as lápides limpas e garantir que os mortos descansassem em paz. Mas naquela noite tudo mudou. O turno noturno não era algo comum para mim. Porém, uma forte tempestade havia derrubado algumas árvores no cemitério, danificando várias sepulturas. Meu chefe insistiu que eu fosse repará-las, antes do amanhecer, já que haveria um enterro importante no dia seguinte. Relutante, aceitei. Cheguei ao cemitério com minha lanterna, uma pá e uma bolsa com ferramentas. O ar estava frio e úmido, e o lugar mergulhado em uma escuridão tão densa que parecia engolir a luz da lanterna. Enquanto caminhava pelos estreitos caminhos de cascalho, sentia uma inquietação que nunca havia experimentado antes. Tudo estava em silêncio, exceto pelo som dos meus passos e o eco distante da chuva batendo nas folhas. A primeira sepultura que precisava consertar era de uma idosa chamada Maria Espinosa. Segundo os registros, ela havia morrido há mais de 40 anos. A lápide estava inclinada e parte da terra parecia ter cedido. Comecei o trabalho, reparando a base e preenchendo os buracos com a terra úmida. No entanto, enquanto trabalhava, senti algo estranho, uma leve vibração sob meus pés. Parei e escutei, mas não ouvi nada. Só imaginação, pensei, embora o arrepio nas minhas costas dissesse o contrário. Quando terminei, segui para a segunda sepultura. Ela pertencia a um homem, chamado Joaquim Rivas, um poeta que, segundo rumores, fora enterrado vivo por engano. Era uma história absurda, mas enquanto me aproximava de sua lápide, senti uma pressão no peito. O ar parecia mais pesado, e minha lanterna começou a piscar. Xinguei baixinho enquanto batia na lanterna para fazê-la funcionar, mas naquele instante, ouvi um sussurro. Era um murmúrio baixo, quase inaudível, como se alguém estivesse falando sob a terra. Meu coração começou a bater forte enquanto eu girava a cabeça, procurando a origem do som. Não havia ninguém. Ajoelhei-me ao lado da sepultura, tentando me acalmar. É só o vento. Repeti para mim mesmo, mas o murmúrio continuava, mais claro desta vez. Parecia uma voz, uma que sussurrava meu nome. André.
Levantei-me de um salto derrubando a pá. A voz cessou. E o silêncio voltou a tomar conta do cemitério. Minha respiração estava ofegante, e minhas mãos tremiam enquanto recolhia as ferramentas. Decidi terminar tudo o mais rápido possível e sair dali. Mas, enquanto caminhava em direção à última sepultura, vi algo que me congelou no lugar. Ao redor de uma lápide próxima, a terra estava se movendo, como se algo estivesse tentando sair debaixo dela. Minhas pernas se recusavam a avançar, mas meus olhos não conseguiam desviar daquela cena impossível. De repente, uma mão pálida e ossuda emergiu da terra. Gritei e dei alguns passos para trás, tropeçando e caindo no chão. A mão continuava se arrastando para fora, seguida de um braço e finalmente de um torso em decomposição. Era um cadáver, ou algo parecido, com a pele apodrecida e os olhos vazios brilhando com uma luz espectral. Tentei me levantar, mas meu corpo estava paralisado pelo terror. "Por que nos incomoda?" disse a criatura com uma voz que parecia ecoar dentro da minha cabeça. "Por que profana o nosso descanso?" Eu não conseguia responder. Minha garganta estava seca, e minha mente se recusava a aceitar o que via. A criatura avançou na minha direção, arrastando-se com movimentos espasmódicos, deixando um rastro de terra úmida e vermes. Quando chegou perto o suficiente, estendeu a mão em direção ao meu rosto. Reunindo toda a força que me restava, gritei e me levantei de um salto, correndo o mais rápido que pude em direção à saída. Minha lanterna caiu no chão durante minha fuga desesperada, mas isso pouco importava. Tudo o que eu queria era sair dali. O cemitério parecia interminável. Os caminhos que eu conhecia de cor agora se transformavam em um labirinto confuso. Cada vez que virava, via sombras se movendo entre as sepulturas, figuras deformadas que sussurravam meu nome. Eu podia sentir seus olhos vazios me observando, julgando. Finalmente cheguei ao portão de ferro. Empurrei com toda a força, mas ele não se movia. Estava trancado, embora eu tivesse deixado aberto ao entrar. Minha mente entrou em pânico. Olhei para trás e vi as criaturas lá, emergindo das tumbas, se aproximando lentamente. Não havia escapatória. De repente, uma figura apareceu diante de mim. Era um homem alto, vestido com um terno preto antigo e um chapéu de abas largas. Seu rosto estava oculto pelas sombras, mas sua voz era clara e firme. "Você perturbou o equilíbrio", disse ele. "Agora deve pagar o preço." "Eu não fiz nada", gritei desesperado. "Só estava consertando as sepulturas." O homem inclinou levemente a cabeça, como se considerasse minhas palavras. Então, estendeu a mão em minha direção. Na palma havia uma chave enferrujada. "Pegue esta chave. Se conseguir encontrar o caminho de volta à capela, talvez consiga salvar sua alma." Sem outra opção, peguei a chave e corri em direção à capela do cemitério. As criaturas me seguiam de perto, seus sussurros e gritos enchendo o ar. A capela estava escura e silenciosa quando cheguei. Fechei a porta atrás de mim e girei a chave na fechadura, torcendo para que aquilo impedisse as coisas de entrarem. Dentro da capela, o ar era ainda mais pesado. Velas se acenderam sozinhas, iluminando um altar coberto de símbolos que eu não reconhecia. No centro do altar, havia um livro antigo, aberto em uma página que parecia escrita com sangue. As palavras não faziam sentido, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava lê-las. Com as criaturas golpeando a porta, comecei a recitar as palavras em voz alta. Minha voz tremia, mas continuei. Enquanto lia, a capela começou a tremer e um vento gélido encheu o lugar. As criaturas gritavam do lado de fora, mas suas vozes foram desaparecendo lentamente. Quando terminei de ler, tudo ficou em silêncio. Abri os olhos e me vi sozinho na capela. As criaturas haviam desaparecido e o cemitério estava novamente tranquilo. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais o mesmo. Desde aquela noite, toda vez que entro no cemitério, sinto os olhos deles me observando. Sei que me deixaram ir, mas também sei que nunca estarei verdadeiramente livre. Este lugar me reivindica. E algum dia, quando for minha vez de descansar em uma sepultura, eles estarão esperando.